E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo. E desta vez eu quero mostrar como que você pode fazer operações básicas no Excel. Para quem conhece, isso é uma coisa bem básica, muito simples, mas quando você utiliza o Excel, você precisa também utilizar as operações e isso acaba facilitando o seu dia a dia. Você pode usar tanto adição, multiplicação, subtração ou mesmo a divisão. E esses sinais que estão na frente são os sinais que você irá utilizar na hora de fazer essa operação básica. Então o sinalzinho de mais você vai utilizar para a adição, o sinalzinho aqui do asterisco para a multiplicação, o sinalzinho de menos para subtração e a barra para a divisão. E isso aqui é uma dúvida muito comum para quem está começando, porque barra para dividir, asterisco para multiplicar, então tem gente que não sabe e não consegue fazer nada, porque ela não consegue encontrar onde que está a divisão, onde que está a multiplicação. Então dentro dessas operações a gente consegue fazer de duas maneiras, tanto sem referência ou mesmo com referência. Então o que seria essa operação básica sem referência? Seria você digitando o valor que está presente dentro da célula. Então, para quem acompanhou aí no Excel, sabe que cada quadradinho desse é uma célula e que cada um é representado pela coluna e pela linha. Então, aqui no caso, na B6 e aqui na C6. Então, a junção dos dois formam o nome dessa célula. E aqui, se eu fizer isso, toda vez que eu vou fazer uma conta aqui no Excel, eu preciso começar com o sinal de igual. Então, eu vou clicar igual aqui no meu teclado e vou digitar sem referência. Então eu vou digitar o número 5 mais o número 12 e vou dar Enter. E ele vai me dar o resultado, que é 17. Quando eu faço isso com alguma referência, o que acontece? Eu vou digitar igual, clico na célula, que no caso é a B6, mais, ou eu posso clicar na célula, pessoal, ou eu posso digitar, que no próximo caso ali, na próxima célula, é o C6. Então, eu posso tanto digitar ou clicar com o mouse na célula que eu quero. Então, eu tenho aqui B6 mais C6 e dou Enter, que ele vai dar o mesmo resultado. Qual que é a diferença, pessoal? Então, muita gente não entende e prefere digitar o valor. Vamos imaginar que nesse caso, no valor 1, eu altere o valor e coloque 10. Então, quando eu dou Enter, observe o seguinte, sem referência continuou 17 e com referência ficou 22. E isso aqui já ficaria errado. Então, aqui quando o valor é fixo, não tem como ser alterado. Então, podem observar que vai ficar sempre os mesmos valores que eu digitei inicialmente. Quando existe uma referência, esse valor altera sozinho. Vou alterar aqui para 10. Então agora ficou 20. Então, de forma automática, os valores são atualizados. E isso para mim geralmente é melhor. Eu posso usar nessa conta também, quando eu tenho valores fixos, uma parte com referência e a outra sem referência. Por exemplo, vamos imaginar que aqui do lado direito, onde está o menu, eu tenho um valor que eu preciso somar sempre com ele, somar, multiplicar ou qualquer coisa desse jeito. Então ali no caso eu coloquei o valor 10. Então vamos imaginar o seguinte, coloquei aqui no valor 1, o número 1, e aqui vou usar uma parte com referência e a outra sem. Então vou colocar igual e colocar aqui no valor 1, que está aqui dentro, mais o valor que está lá na parte superior. Ou seja, eu vou digitar aquele valor, que no caso vai ser 10. Então aqui dentro, sempre que eu mudar o valor 1, 10, ele mudou automaticamente. Mas o valor que está aqui como referência, que eu deveria usar e eu não usei, ele não alterou. Então quando a gente faz esse tipo de coisa, não funciona muito bem. Então se você precisa pegar valores em locais diferentes, você precisa prestar bastante atenção. Então, se eu tiver que fazer todos esses aqui, eu vou ter que fazer isso tudo manual, né? Então, ó lá, sem referência, vou ter que clicar 7 mais 25 para ele me dar o resultado. Enquanto do outro lado, só clico no valor mais o outro valor e ele me dá o resultado.
A diferença também é visível porque se eu fiz o primeiro e clico aqui do quadradinho do lado direito e arrasto, ele trouxe para mim todos os valores. Então mesmo que eu altere, todos ficarão corretos aqui nesse local. E se eu fizer a mesma coisa aqui arrastando e trazendo essas configurações, ele vai trazer os mesmos resultados, porque não teve diferenciação. Então, vamos aqui para a subtração, funciona do mesmo jeito, clique igual, digita o valor, menos 12 aqui no caso, deu menos 7, então vou aqui igual, menos, cliquei nas duas células e ele me deu o resultado. Então tudo automático também aqui com a referência. Vou fazer todos aqui com a referência para vocês visualizarem como que é. Multiplicação, mesmo jeito, 5 vezes 12, tem o resultado se eu fizer ele direto, mas usando a célula, coloco igual, 5 asterisco 12 e ele me dá o resultado que é 60. Como eu já fiz ali no primeiro, fiz com referência, o Excel já entende que é para arrastar e ele me traz os outros valores aqui abaixo. Ele já faz para mim automaticamente quando eu arrasto trazendo essa configuração. Esse valor igual 5 dividido por 12, ele me dá o resultado 0,42 e aqui igual 5 dividido por 12, só que selecionando a célula com referência. Dou Enter e ele me dá o mesmo resultado. Então eu consegui fazer todos bem mais rápido do que sem nenhuma referência. Por isso que geralmente eu gosto muito de utilizar essa opção com referência para poder fazer os meus modelos, meus trabalhos. Então quando eu faço um, arrasto automaticamente aqui no cantinho do lado direito, que ele traz para mim todos os resultados de uma forma bem prática. Assim como eu mostrei para vocês na opção de auto preenchimento. Vou conseguir preencher essa opção muito rápido, né? Aqui ele consegue trazer os números, né? Automaticamente, se eu fizer uma sequência igual o 1 e o 2 que eu mostrei para vocês da outra vez. Mas aqui no caso, como eu tenho alguma fórmula aqui dentro, ele vai entender que é para poder trazer essa fórmula. Então ele vai conseguir pegar essa referência que eu coloquei e vai me trazer os resultados, que aqui no caso ele repetiu a mesma célula vezes ela mesma. Então ele fez isso em todos e me deu o resultado. Então pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Até mais!